Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Novamente estamos falando aqui sobre integrais que envolvem funções trigonométricas. E aí eu percebi que alguns colegas, alguns alunos estão tendo dificuldades em lembrar algumas fórmulas básicas, que são fórmulas que nos fazem dar suporte para resolver essas integrais. Então eu vou revisar aqui com vocês as fórmulas que mais vamos utilizar para que a gente consiga fazer essa pequena revisão em si, né? Então, para isto, eu vou estar utilizando para vocês aqui a primeira fórmula, que é aquela que a gente chama de identidade fundamental, aonde diz que o valor do seno ao quadrado de um ângulo x, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo x, sempre tem que ser igual a 1. É a nossa conhecida fórmula mãe, que nós utilizamos ela com uma certa frequência, né? Então essa fórmula ela é extremamente importante. A partir dessa fórmula aqui nasce duas fórmulas que nós chamamos de fórmulas filhas, né? Que é a primeira delas acontece quando você divide essa fórmula mãe aqui pelo valor de cosseno elevado ao quadrado. Então, se eu dividir todo mundo por cosseno elevado ao quadrado, eu já fiz essa demonstração em um outro momento, né? Eu vou mostrar para vocês como que fica. Então, você passaria a ter seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu dividir os três termos por cosseno elevado ao quadrado de x, né? Cosseno elevado ao quadrado de x, o que nós vamos ter vai ser essa primeira fórmula fundamental aqui, que vai dar seno dividido por cosseno, que vai me dar tangente elevado ao quadrado de x, mais cosseno dividido por cosseno é igual a 1, e 1 dividido por cosseno é igual a secante, nesse caso, secante ao quadrado de x. Então, essa daqui é a nossa segunda fórmula fundamental que a gente utiliza bastante em si, tá? A terceira delas é a mesma coisa, eu vou pegar lá seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, só que agora eu vou dividir todos os termos aqui por seno elevado ao quadrado. Então, se eu dividir por seno elevado ao quadrado os três termos dessa função, nós vamos encontrar a próxima relação fundamental. Vamos colocá-la aqui. Seno dividido por seno ao quadrado vai me dar 1, né? Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado me dá 1. Cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado me dá cotangente ao quadrado de x. E 1 dividido por seno ao quadrado me dá cossecante ao quadrado de x. Então essa daqui é a nossa terceira relação fundamental que vamos utilizar bastante. Utiliza uma certa frequência, tá? A próxima, que eu vou chamar aqui de relação número 4, ela nasce quando você utiliza arcos duplos. E eu posso afirmar que seno elevado ao quadrado de x é uma fração. Quem é a fração? 1 menos o cosseno de 2x, o arco duplo, né? Tudo isso daí dividido por 2. Então, se eu trabalhar com essa relação aqui, eu posso trocar seno ao quadrado por 1 menos cosseno de 2x. E a quinta relação é para cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado também vai ser uma fração, só que agora vai ser uma adição, né? 1 mais o valor do cosseno de 2x dividido por 2. Esse daqui vai ser a nossa quinta relação trigonométrica, tá? Que a gente acaba trabalhando com uma certa frequência para poder resolver as nossas integrais. Tem mais algumas que a gente vai mostrar para vocês. A relação número 6 é para quando eu tenho um produto de seno vezes cosseno. Então, se eu tiver
seno de um ângulo A vezes cosseno de um ângulo B, você pode trocar esta relação por essa formulazinha aqui, ó. Meio que vai multiplicar o seno de A mais B somado com o seno de A menos B. Vamos fechar o colchete aqui, né? Então eu posso estar utilizando essa relação trigonométrica quando eu tenho seno de A vezes cosseno de B. Então é seno de um ângulo A vezes cosseno de um ângulo B. São dois ângulos diferentes, tá? Então, isso para duas funções trigonométricas diferentes, seno e cosseno. Mas pode acontecer que eu tenha que multiplicar seno vezes seno de dois ângulos diferentes. Aí nasce a relação número 7. Então, se eu tiver seno de A que multiplica seno de B, né? Então, as duas funções são funções seno, só que agora para dois ângulos diferentes, eu vou utilizar essa relação assim, ó. Vai ficar meio, vamos abrir o colchete, que vai multiplicar o cosseno de A menos B, a diferença entre os ângulos, menos o cosseno de A mais B, a adição entre os ângulos. E se existe isto para seno, automaticamente também vai existir isso para cosseno, que é a nossa fórmula número 8. Então, se eu tiver cosseno de A que multiplica cosseno de B, o resultado disso vai ser igual a meio, que vai multiplicar o cosseno da diferença de A menos B, só que agora mais o cosseno de A mais B, tá? Então essas daqui são as formulazinhas que a gente acaba utilizando com uma certa frequência em si. E aí eu vou mostrar para vocês que isso são utilizados em casos específicos para quando a gente está utilizando integrais. O primeiro caso vai acontecer para quando eu tiver uma integral nesse formato aqui, ó. Integral de seno elevado a um expoente m de x vezes cosseno elevado a um expoente n de x dx. Então, o produto de seno vezes cosseno, tanto seno quanto cosseno tem expoentes. Só que o meu valor de m é um valor ímpar. Então, eu vou ter aqui um expoente m, vou ter um expoente m aqui, só que o meu expoente m aqui vai ser um valor ímpar. Então, seno vai estar elevado a um valor ímpar. Quando acontecer isto, eu vou reescrever esse meu valor m nesse formato aqui, ó. Vai ser 2 vezes k mais 1. 2 vezes k mais 1. Ou seja, eu vou ter lá o meu valor de seno elevado a m, né? E eu vou escrever esse meu valor de seno da seguinte forma: por seno elevado ao quadrado de x vezes esse expoente k, né? Porque aqui vai ser potência de potência, então vai ser uma multiplicação. Isso daí vezes o seno de x. E quando fizer isto, eu acabo utilizando a regra fundamental número 1, e no lugar do seno ao quadrado eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a k vezes seno de x e faço a substituição, ok? Então, essa é a primeira situação, que a gente chama de primeiro caso, né? Quando você tem um produto de seno vezes cosseno, só que o expoente de seno é um valor ímpar. Então a gente faz a decomposição para poder fazer a substituição.
E aí automaticamente você vai realmente fazer a substituição, porque você vai chamar de u o valor do cosseno de x, né? E automaticamente você vai ter o du, que vai ser a derivada de cosseno. No caso, a derivada de cosseno vai ser menos seno de x dx, onde a gente consegue resolver a integral por substituição. O segundo caso é quando esse produto apresenta o valor de m par, o m agora vai ser um valor par, e o valor de n vai ser um valor ímpar. Então, automaticamente, quem vai estar elevado a um valor ímpar vai ser o cosseno. E aí você vai pegar esse valor de n, que é o expoente do cosseno, e vai transformá-lo em 2 vezes k mais 1, fazendo aquela mesma decomposição que a gente fez lá. Então, você vai ter cosseno elevado a n de x igual a cosseno ao quadrado de x, isso daqui elevado a k, vezes o cosseno de x. E aí o cosseno ao quadrado, você vai usar a função fundamental, né? Então vai ficar lá 1 menos seno ao quadrado de x, tudo isso daqui elevado a k, vezes o cosseno de x, e automaticamente eu vou fazer a mesma questãozinha que eu tinha feito lá, né? Vou chamar de u o valor do seno, né? Então nesse caso aqui eu chamo de u o valor do seno de x, e aí eu sei que a derivada de seno vai ser cosseno de x dx, e vai ser a forma que a gente utiliza nessa segunda regra. Então na primeira regra eu identifico logo de cara que o expoente do seno é ímpar, então eu faço a decomposição do seno. No segundo caso eu identifico que o expoente do seno é par, mas o expoente do cosseno é ímpar, e aí eu faço a decomposição do cosseno. E eu vou ter um terceiro caso, onde eu vou identificar que ambos serão pares. Então no terceiro caso, tanto o expoente do seno quanto o expoente do cosseno, eles vão ser pares. E aí eu vou utilizar uma regra um pouquinho diferente, né? Então nesse caso, eu vou utilizar aquela relação que eu tinha mostrado para vocês, que são as relações que nós classificamos lá como relação 5, 6 e 7, né? Por exemplo, se eu tiver, deixa eu mudar a cor aqui, se eu tiver seno ao quadrado de x, que multiplica cosseno à quarta de x, né? Eu identifico aqui que meu m é par, que é o 2, e n também é par, que é o 4. Eu vou escrever essa relação novamente, só que aí vai ficar seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, isso daqui elevado ao quadrado. E no lugar do cosseno e do seno ao quadrado, eu vou usar aquelas relações 5 e 6. Então, eu vou ter seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, né? Vezes o cosseno elevado ao quadrado, que é 1 mais o cosseno de 2x, cosseno de 2x dividido por 2, só que aqui nesse caso esse cosseno ao quadrado estava elevado ao quadrado, né? E você vai utilizar o produto notável para resolver isso aqui, ó. Então vai ficar 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, e ali você vai ter quadrado do primeiro termo, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então vai ficar quadrado do primeiro termo é 1/4, né? Que ele era meio, né? Elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes cosseno de 2x, isso também dividido por 4, né? Mais o cosseno ao quadrado de 2x, isso também dividido por 4, tá?
E aí automaticamente você vai precisar saber as regras dos arcos duplos, né? Para poder fazer aqui a substituição. Mas teoricamente aqui a integral ela já sai, tá? Então aqui a gente já conseguiria ver as regrinhas como são utilizadas em si. Então na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz essas aplicações. Obrigado, até mais.